Saravá Jogo de Damas, saravá todo dia, saravá todo mundo, esse mundo pandêmico que está cada dia mais em pandemônios, né? A gente está aqui vivendo essa situação, assistindo o que está acontecendo na Europa, né? Que essa segunda onda está chegando com violência na Europa. Estados Unidos também parece que já houve um recrudescimento, né? A doença já afetou. E, além do que, a doença Trump, que está lá agitando, né, o Trump versus Biden. Esse programa foi gravado no dia 4, hoje dia 6, provavelmente a gente já saiba do resultado, que cá entre nós não vai fazer muita diferença para o mundo, porque são duas figuras nefastas do império, que pouco se lixam para a América Latina, ao contrário, fomentadores de guerra, fomentadores de fome, fomentadores de golpe e de exploração. Mas hoje a gente vai falar sobre trabalho. A gente está com quase 15% de desemprego no país, né, um índice recorde atingido, e a gente convidou a doutora Raquel Paese, que especialista em direito trabalhista, que vai falar um pouquinho sobre a precarização do trabalho, enfim, sobre várias coisas, e um importante site que completa 8 anos, o Democracia e Mundo do Trabalho em Debate, que é um site que ela centraliza. Saravá, doutora, bem-vinda ao Jogo de Damas. Obrigada, bom dia, Niobe, bom dia, Daniel, é um prazer estar com vocês hoje. Eu acompanho muito o programa de vocês, gosto muito da forma como vocês abordam os temas e me sinto, assim, muito feliz em estar participando hoje. Agradeço e aproveito para convidar as pessoas para assinarem o canal, divulgarem, ajudem os canais independentes, eu sempre faço essa abertura e esqueci de fazer. Deem sininho, enfim. Doutora, a gente está com um índice recorde, né, de desemprego. A reforma trabalhista e previdenciária, elas vieram no bojo de uma argumentação forte de que essas reformas eram, sim, necessárias e que elas trariam de volta os empregos que já vinham num índice crescente de desemprego, né, de desaceleração do emprego e aceleração do desemprego. Queria que, assim, a partir do governo Temer, foi, né, da reforma trabalhista, com essa promessa, o que aconteceu com essa promessa? O que essa promessa tava, o que tinha de verdadeiro e o que tinha de falso nessa promessa de recuperação do trabalho? Sim, é uma ótima pergunta. Na verdade, nós tivemos, e é interessante ver sempre em perspectiva histórica, né, e distanciar um pouco, nós temos um distanciamento em termos de anos para a gente observar de fato os efeitos, né, de determinadas reformas, né. O que nós tivemos em 2016, quando houve o golpe de afastamento da presidenta Dilma, logo depois as forças conservadoras se organizaram, né, e propuseram no final de 2016 uma reforma trabalhista, originalmente uma reforma trabalhista, né, de poucas alterações de artigos, né, pelo governo Temer, mas logo após o Congresso tratou de ampliá-la. Nós tivemos em 2017 uma reforma que foi atropelada, né, de grandes proporções, foram mais de 200 artigos modificados, né, da CLT, em que se verificou o seguinte, né, que houve uma desconstrução total do sistema de proteção do trabalho, que até então nós tínhamos alicerçado na Constituição de 88 e na CLT, e mesmo da jurisprudência que consolidada ao longo de anos, né. O que nós tivemos? Um discurso absolutamente falacioso, né, de que essa reforma era necessária para modernizar as relações de trabalho, para gerar empregos, né, e nós tivemos, e como resultado disso, e agora se vê de forma muito clara, né, e a pandemia chegou ao Brasil com o mercado de trabalho já desestruturado em razão da reforma trabalhista, que foi o seguinte, o que gerou essa reforma? Gerou desemprego, gerou mais desemprego e gerou basicamente precarização das relações de trabalho, né? Hoje nós temos no Brasil mais de
50% da atividade de trabalho humano é feita de forma precária, né? Hoje, o Brasil vive de bicos, né? Os trabalhadores vivem muito de bicos, né? De bicos, de Uber, né? Nós temos hoje um mercado de trabalho absolutamente precário, né? E a pandemia, de certa forma, né? E esse discurso falacioso, como estava dizendo, né? Ficou muito claro, né? Os dados da economia mostram claramente isso, né? Que era um discurso falacioso. A geração de emprego não se dá pela, digamos, precarização das relações de trabalho, se dá pelo desenvolvimento da economia, a gente muito bem viu isso em determinados períodos e vê isso no mundo todo, né? Mas isso também tem a ver, e não é só uma questão aqui do Brasil, tem a ver com o atual momento do capitalismo, né? Que é um capitalismo rentista. E é um capitalismo rentista que o que ele busca em relação à mão de obra é precarizar a mão de obra, é baratear ao máximo a mão de obra, né? Então, é isso que nós vimos como reflexo. O que buscou o capitalismo rentista no mundo todo, né? E não foi só no Brasil que nós tivemos uma reforma trabalhista. Buscou isso, tornar a mão de obra mais barata possível, né? Para que o capital possa, né, se movimentar pelo mundo, né? De acordo com os seus interesses, que é de lucro máximo, né? Doutora, a gente ouve muito falar, mesmo nas alas progressistas de esquerda, que realmente existia a necessidade de uma reforma trabalhista, que as leis trabalhistas estavam em desacordo com os tempos, que elas precisavam ser atualizadas. Ou seja, imantou-se a isso, né? Esse neoliberalismo translocado, né, que grudou nessa necessidade evidente de atualização das leis, e ele se utilizou disso. Eu queria saber como é que isso foi trabalhado no sentido desse esgarçamento da lei, né? Porque a gente sempre vê assim, as pessoas, eu fui demitido, com quem que você vai falar? Não tem mais sindicato. Não tem mais sindicato para negociação. Acabou, desidrataram os sindicatos, que eram entidades onde os trabalhadores tinham sua representação. Os poucos sindicatos que sobraram são praticamente pelegos, né, aliados ao patronato. Então, como é que se deu esse esgarçamento, né? O que era necessário realmente atualizar e o que foi uma utilização desse discurso para enganar o trabalhador? Olha, interessante isso, porque é exatamente onde... É interessante ver os motivos, a exposição de motivos da reforma trabalhista, né? Eu gosto muito de ler os discursos, né? O que falava, qual foi o discurso, né, que foi vendido na época da reforma trabalhista, né? E vendido, inclusive, por parte da cúpula do judiciário, né? Com os interesses das grandes federações patronais. É de que era necessário modernizar, né? E o discurso foi no sentido de vamos dar um papel fundamental ao sindicato. O sindicato precisa ter maior protagonismo, né? Mas, ao mesmo tempo que fez o discurso de que o sindicato deveria ter maior protagonismo, e protagonismo em que sentido, né? Vale agora o negociado sobre o legislado, né? O sindicato vai ter um papel, né, de construir, de regular as relações de trabalho. Mas em que contexto? O sindicato, a primeira coisa que fizeram foi o seguinte, né? Terminar com as contribuições obrigatórias, né? E hoje, mesmo as contribuições que decorrem de deliberação por assembleia, pelos trabalhadores, mesmo essas estão em discussão, né, no judiciário. Se é possível, se a assembleia é legítima para definir contribuições decorrentes, por exemplo, do resultado da negociação coletiva. Então, imagina o seguinte, dá para o sindicato o papel de agora é tudo com vocês no sentido de negociar, né? Vocês podem negociar e podem negociar aquém da lei, inclusive, né? Esse é o discurso. Então, é um risco enorme e, ao mesmo tempo, enfraquece a figura do sindicato, né? Então,
O sindicato sem capacidade... Bom, primeiro, o sindicato num contexto de desemprego absoluto, né? Então, num contexto de desemprego absoluto, os trabalhadores querem sobreviver, né? Eles têm muito medo, inclusive, de participar de espaços coletivos, porque, e é natural que isso aconteça, porque precisam sobreviver. E a figura do sindicato totalmente atacada, né, nesse sentido. Não, o sindicato, e é um pouco foi um dos objetivos nossos de criar o site, de criar um pouco essa discussão sobre o papel do sindicato e o papel fundamental do sindicato na regulação das relações de trabalho. Mas como é que tu regulas as relações de trabalho nessa correlação de força completamente desproporcional, né? Há uma desigualdade, uma desproporção né, na força com que cada uma das partes tem nesse momento para regular através da negociação coletiva, né? Hoje nós tivemos uma reforma trabalhista que atendeu absolutamente todas as demandas, né, do lado patronal, das federações patronais e mesmo do judiciário, né, do que já sustentava há um tempo os que faziam defesa da liberdade total de contratação. Que liberdade é essa total de contratação quando as partes, né, têm poderes desiguais, né? Então, até nesse sentido, porque lá no início do governo Lula, se criou um Fórum Nacional do Trabalho, em que se fez uma discussão sobre essa questão da estrutura sindical brasileira. Porque nós temos uma estrutura sindical brasileira verticalizada, né, de organização por categoria, que precisa ser refeita, né? Havia necessidade de fazer, sim, mas a primeira alteração que deveria ter sido feita era na estrutura sindical, ou seja, uma reforma sindical, dando condições de que os sindicatos, com legitimidade, fizessem a representação dos trabalhadores e mesmo das empresas, né? Também, por parte patronal, não existe legitimidade, muitas vezes, de representação. E condições para, de fato, negociar com o mínimo de disparidade de forças. O que nós temos agora com a reforma trabalhista foi o seguinte: joga-se toda a responsabilidade de regular para os sindicatos numa correlação de forças totalmente desfavorável para os sindicatos que representam os trabalhadores, né? Então, o grande risco é exatamente o espaço da negociação coletiva servir como um espaço de flexibilização, e flexibilização aquém da lei, aquém do patamar que atualmente está regulado na lei. Nós estamos num período muito difícil, né? E a pandemia veio exatamente no momento de fragilidade total dos sindicatos, dos trabalhadores, né? Então, nós estamos vivendo um período, já desde a reforma trabalhista, de muito grave em relação aos trabalhadores, aos seus direitos. O que nós estamos fazendo, os sindicatos estão fazendo, é muito mais no sentido de tentar proteger o patamar mínimo que se tinha conquistado do que avançar. Não se avançou nada, ao contrário, se verifica de forma muito clara que as negociações coletivas, o resultado foi mal conseguiu a atualização em alguns momentos, né, das remunerações, mas os sindicatos, através da negociação coletiva, estão, né, numa posição desfavorável e os trabalhadores estão perdendo o direito, não só através, lamentavelmente, né, da regulação coletiva, através das convenções e acordos coletivos, né, mas também diretamente. Os empregadores, eles têm tem um sociólogo, Adalberto Cardoso, carioca, que eu gosto muito, que diz o seguinte: os empregadores descumprem a frio no mercado, né? E aconteceu isso nos anos 90 e agora isso está acontecendo, né, de forma absoluta e ampla, né? Doutora, essa situação, a gente percebe que, obviamente, como a senhora falou, existe uma simetria muito grande, né, na mesa de negociação, né, que nem mesa tem mais, né, já tiraram mesa, cadeira, está todo mundo ali de pé na antessala, tentando salvar o seu pescoço. E nesse sentido, como é que você vê os trabalhadores, né? Em que condições os trabalhadores podem chegar, né, uma vez que eles têm medo de perder o emprego, natural, né, óbvio,
todo mundo tem conta, família para sustentar, enfim. Tem medo de perder o emprego. O trabalho mesmo já está precarizado. Enfim, como é que você vê essa possibilidade da parte dos trabalhadores? Quais as possibilidades dos trabalhadores de melhorar um pouquinho a sua condição ali, né? É muito difícil. Olha só, eu tive uma experiência esse ano interessante, triste, mas interessante. Ou seja, eu no escritório eu faço, né, eu trabalho na área do direito coletivo, então eu faço assessoria às negociações coletivas dos sindicatos e a maioria dos sindicatos da saúde. O que nós tivemos esse ano, né? Assim, a população toda brasileira batendo palma para os trabalhadores da saúde, são fundamentais e tal, todos os dias no Jornal Nacional, algum trabalhador da saúde dando depoimento, né? Todos aplaudindo, todos batendo, né? Batendo palma e tal, foi um movimento lindo de ver nesse sentido a valorização dos trabalhadores da saúde. Mas como é que isso né? Como é que isso, que aconteceu? Qual foi o efeito disso na mesa de negociação? Eu imaginava, né, talvez ingenuamente, que nós teríamos um espaço de negociação, né, muito favorável esse ano. Por quê? Porque nós precisávamos regular, né, questões que diziam respeito à proteção, né, em relação à utilização de equipamentos de proteção, regulação de jornadas de forma que houvesse proteção, regulação de situações como transporte, né, protegido, como uma gratificação pela exposição, né, maior, né? Ou seja, imaginávamos que nós íamos conseguir avançar bastante na regulação. E, para nossa surpresa, e por conta das medidas provisórias do governo Bolsonaro, o que nós tivemos? Os empregadores vieram para a mesa de negociação para dizer o seguinte: olha, agora zerou o jogo, nós não vamos, né, renovar a convenção coletiva. Na área da saúde é uma área que tem uma cultura da negociação coletiva e de firmar convenções coletivas de trabalho de muitos anos, né? É uma cultura interessante, porque existe, inclusive, um diálogo muito bom, de boa qualidade entre as partes, né? Hospitais e a área toda da saúde. Mas o que nós vimos esse ano foi o seguinte: os empregadores querendo se valer de medidas provisórias do governo Bolsonaro para né, desregulamentar totalmente, né, e retirar direitos que foram conquistados historicamente. Então, para nossa surpresa, né, nós tivemos que buscar o judiciário para garantir proteção, para garantir utilização de equipamentos de proteção, para garantir afastamentos de empregados com comorbidades, com determinada idade, grávidas e tudo mais. Então, mesmo nessa situação de pandemia, em que tu tens uma categoria que é uma categoria que está sendo super valorizada, mesmo assim, não se teve não se conseguiu nem obter reajuste salarial, não se teve, mesmo assim, um ambiente favorável, né, a demandas que foram colocadas pelos trabalhadores. Então, o ruim é o seguinte, é que acaba sendo sempre judicializado, né? O Brasil tem uma cultura da judicialização, né? É tudo judicializado, é o judiciário que tem que decidir, o judiciário que vai decidir sobre proteção, o judiciário, né, transferindo, porque, digamos, os atores, né, envolvidos e que poderiam regular não conseguem fazer isso de forma muito adequada, até por falta de condições e porque, ao mesmo tempo, tu tens um governo que está permanentemente editando medidas desfavoráveis aos trabalhadores e dizendo: olha, os empregadores hoje têm liberdade total para regular do jeito que quiserem. Não temos nem mais o Ministério do Trabalho, que foi absorvido, né, parte pelo Ministério da Economia, né? Então, assim, nós estamos num período, de fato, assim, muito desfavorável. E os sindicatos também com dificuldade de sobreviver nesse sentido, assim, de tentar manter pelo menos o mínimo de direitos, né, se valendo muito do judiciário, se valendo muito do Ministério Público do Trabalho, mas com muita dificuldade. E muita dificuldade, inclusive, de interlocução com a base, né, que não entende porque o que mudou tanto, né? Mudou, eu digo, mudou 180 graus, mas vês que há uma pouca compreensão de que essas medidas da própria reforma trabalhista, né,
Nesse período se produziu muito texto, muito artigo, muito debate, e tu vê o seguinte, quando vais a uma assembleia, ainda há uma incompreensão de que essas alterações todas e esses ataques que estão sofrendo os trabalhadores dizem respeito, né, a medidas que foram adotadas pelo governo e tal, pelo Congresso, né, mas parece que às vezes, né, os trabalhadores não veem essa relação, né? Então, precisa, sim, ter mais conscientização, o sindicato precisa trabalhar mais nesse papel de conscientizar, de mostrar, né, que isso tem a ver com um contexto político, econômico e social que diz respeito a cada um. Você falou a respeito da precarização, a gente está falando bastante sobre precarização, e me veio aqui a lembrança, né, de que de uns tempos para cá surgiu essa tendência do empreendedorismo, né, de que se trocou, né, imaginariamente se deu um poder, né, ao empregado de que agora ele é o dono do negócio dele, ele é o rei da cocada, transferindo para ele a responsabilidade da própria falência da situação, né? Como é que isso está evoluindo, né? Porque assim, na verdade a palavra empreendedorismo ela até teria, né, uma conotação interessante, né, das pessoas serem estimuladas, receberem estímulos, receberem benesses para se desenvolverem, de criarem seus próprios negócios, o que não acontece. Na verdade, se vira, né? O que se chama empreendedorismo hoje é te vira, porque eu cuido do meu e você cuida do seu, né? Como é que isso está acontecendo, né, nessa situação de uberização do país, né? Sim. Eu acho que essa discussão está posta, Niobe, em todo mundo, né? É interessante isso. E a gente, no ano passado, eu fiz um curso na Espanha, em Toledo, e tinham pessoas da Itália, da Espanha, né? E países, e toda a América Latina, no curso para latino-americanos, né? E é interessantíssimo ver, assim, claro que a Europa está mais adiantada nessa discussão toda, né? Eles já estão em alguns, né, países discutindo regulação disso, né? Porque quem é o motorista de Uber? O motorista de Uber não é um empreendedor de si mesmo, né? Ele está lá numa plataforma digital, seguindo regras, né? Inclusive que controlam a sua vida, a sua produção, tudo, né? Não existe nenhuma autonomia, né? Nenhuma independência deste novo empreendedor. E essa discussão, assim, eu acho que são questões que estão postas no mundo do trabalho. Essas são as principais questões, assim, essa uberização da economia, essa uberização das relações de trabalho, ou seja, como é que nós vamos regular isso? Estão pipocando já decisões a respeito disso em alguns países, já reconhecendo o vínculo empregatício, né, com essas empresas, grandes empresas, né, que têm as plataformas, mas, ao mesmo tempo, algumas decisões, algumas regulações esparsas, né? O Brasil está começando a discutir agora isso, né? Nós precisamos construir regulações a respeito dessas novas, né? Das novas tecnologias, dessas plataformas, do trabalho para essas plataformas, né? Essas são questões novas, por exemplo, do trabalho remoto agora, decorrente que é uma forma de trabalho que se desenvolveu muitíssimo, né, agora nesse período de pandemia, e deve ficar, em parte, pelo menos, né? Então, nós precisamos pensar exatamente isso, assim, né? E nós precisamos regular essas novas formas, né? Pensar de que forma regular. Eu acho que por isso, e uma das preocupações nossas do site é trazer, né, para o site discussões que estão ocorrendo em outros países e modelos de regulação e tal. Nós fizemos várias entrevistas nesse sentido, né, próprias do site. Então, é importante que a gente possa, que nós busquemos, né,
uma visão assim mais no sentido de como é que isso está funcionando em outros países, o que nós podemos aproveitar para a discussão. Só que o ruim é que quando tu tens um contexto desfavorável, o efeito é que a regulação sempre se dá num patamar desfavorável, né? Mas nós vamos precisar enfrentar essa discussão, né? Esse discurso do empreendedorismo que vem já dos últimos anos, não é agora da pandemia, né? Está gerando uma população trabalhadora de trabalho precário, né? Não há dúvida sobre isso, né? Todo mundo é microempresário individual, todo mundo é... Agora, é isso, eu gosto muito até de, quando eu ando de táxi, eu ando de Uber, né, de conversar e ter assim, comparar as visões, né? O motorista de Uber, em geral, é um jovem, né, que não tem nenhuma, acha que, porque por ser jovem, ele não vai ter nenhuma situação que precise de alguma proteção, né? Não imagina um acidente do trabalho, não imagina um adoecimento, não imagina uma gravidez, uma necessidade de proteção de maternidade. Então, várias situações, né, que talvez os mais jovens não imaginem que são situações que precisam ser protegidas pelo Estado, né? Por isso que também, lá no site, nós estamos ampliando um pouco nesse sentido, né? Como é que tu garante os direitos fundamentais de cidadania, né, a uma população que cada vez tem menos trabalho, né? Os direitos eram garantidos muito através do resultado do trabalho. Então, como é que tu garantes isso? Como é que tu garantes o direito de saúde sem ter um SUS, um Sistema Único de Saúde? Como é que garante um sistema de educação, né? Um sistema de saúde, um sistema de moradia? Então, esses direitos fundamentais, eles precisam, e essa é a discussão que eu acho que está posta hoje para nós, né, no mundo do trabalho, se nós não vamos ter trabalho para todos, né, não é só lutar por trabalho decente, né, para todos ou para a maioria, mas é como que nós vamos, se não há trabalho para todos e se o trabalho está cada vez menos garante esses direitos de cidadania, né, quais são as soluções? E está se falando, essa discussão está posta em todo mundo, né, de renda mínima, de reforma tributária para que se tribute os mais ricos, né, para que se possa, através da tributação, fazer políticas através do Estado, né, garantir direitos de cidadania através do Estado. Então, essas todas são discussões que, inclusive, em relação ao site, né, nós ampliamos. Inicialmente, a gente discutia muito, e o site tem 8 anos, a discussão estava centrada, né, no mundo do trabalho, né, sobre a centralidade do trabalho, a defesa do trabalho digno, enfim, toda a discussão sobre a regulação do trabalho. E hoje nós já ampliamos bastante, né, o escopo, né, tem mais no sentido de fazer, também trazer para o site a discussão sobre renda mínima, sobre formas alternativas que se tem de obter renda mínima, sobre a questão da tributação dos mais ricos, né? Então, são discussões que têm que estar postas de forma, né, junto com a discussão sobre regulação do trabalho, sobre defesa de trabalho digno, né? Por isso que também no site ele foi criado já inicialmente, cada vez mais nós temos visões de todas as áreas de conhecimento, né? Não só do direito, né? Mas do direito, da economia, da sociologia, né? Da história, né? E várias outras áreas, né? Que são fundamentais para que a gente pense o trabalho como um trabalho digno, o trabalho como uma questão central, né? E não um trabalho, como disse meu mestre, o Pedro Guglielmetti, o trabalho para viver e não para sobreviver, né? Hoje em dia, nós estamos vendo as pessoas trabalhando para sobreviver, né? E não sobrevivendo de forma digna, né? Isso tem muito a ver também com a nossa formação judaico-cristã, né? O trabalho é colocado no Velho Testamento como um castigo, né? Você comeu lá a maçã, vai ter que trabalhar 6 dias por semana e só vai descansar 1. A sacanagem já começou ali, né? Mas eu queria que você falasse, então,
agora um pouquinho sobre o site, né? O site Democracia e Mundo do Trabalho em Debate. Eu tenho algumas questões sobre o site. A gente está vivendo um momento em que a gente vê muitos jovens, a gente que está aí militando nas redes sociais, a gente vê muitos jovens defendendo, né, o Estado mínimo, né? O Estado... A imagem de que o funcionário público é um vagabundo, que ele não faz nada, que ele incha o Estado, que ele, enfim, e que o Estado é corrupto e a iniciativa privada não. A iniciativa privada é o grande, né, o grande mestre, né, de jovens. A gente vê muitos jovens falando nisso. Então eu queria saber o site, repito para o pessoal, para vocês acessarem, depois a gente põe aqui a legendinha, o endereço, Democracia e Mundo do Trabalho em Debate. Queria saber como é que vocês divulgam, né, esses direitos que os jovens julgam não ter, né, eles acham um absurdo ter direitos, né, porque o neoliberalismo prega isso, se vira. Então eu queria saber como é que o site como é que o site Democracia e Mundo do Trabalho em Debate, como é que ele divulga essa questão, como é que aqui ele serve, né? Como é que ele chega nesses jovens que, enfim, acabaram comprando, né, essas falácias sobre direitos e deveres do trabalhador. É difícil, Nhoda. É difícil, né? É difícil fazer chegar essas matérias nos jovens, né? É muito difícil, porque algumas leituras, nós temos textos assim, com conteúdo bastante crítico, né? Então, cuja leitura é mais profunda, exige um pouquinho mais de tempo, né? De interesse em ler, em se apropriar. Mas o que nós fizemos, qual foi a ideia original, né, quando se criou o site há 8 anos atrás, né? Foi a ideia de um grupo de profissionais de diversas áreas da academia e fora da academia. Eu sou uma pessoa que não está na academia, né? Estou na vida profissional, lá no dia a dia da advocacia. Qual era a percepção que se tinha, né? Era de que o que era produzido na academia, né, e tem muita coisa, de muita qualidade produzido, e sobre o mundo do trabalho, na sociologia, na história, no direito, isso não era compartilhado e não saía da universidade, né? Não era compartilhado com o que a gente chama dos atores sociais, ou seja, os juízes que decidem, né, questões que dizem respeito às relações de trabalho, não tinham acesso, né, os sindicalistas que estão lá na linha de frente atuando, que precisam ter subsídios para uma atuação, né, mais vigorosa, um fundamento, uma compreensão de onde nós estamos inseridos, inclusive historicamente, né, e outros, né, Ministério Público, e aí também compartilhar para que todos os professores também, né, estimular de alguma forma para que se fizesse pesquisas, né, sobre a área do trabalho, nas questões, principalmente nas questões macro, né, porque as pesquisas muitas vezes ficavam muito restritas a questões pontuais, né, e pouco, né, subsidiavam os atores do mundo do trabalho. O que acontece, né? Fazer chegar lá na outra ponta a informação, nós, na verdade, no site somos facilitadores, né? Nós reunimos praticamente todos os centros de pesquisa do Brasil, né? Nós fizemos um mapeamento de todos os centros de pesquisa do Brasil na área do trabalho, e a gente vai divulgando, né, o que eles vão publicando, porque aí facilita muito, né, que cada um que queira pensar sobre uma determinada, agora mesmo, sobre o trabalho remoto, ou sobre a uberização, chega no site, coloca lá, né, o tema e imediatamente vai ver os artigos que foram publicados, as pesquisas que foram realizadas, né, teses, dissertações, notícias, e nós temos alguns espaços próprios do site, né, nós temos um espaço que se chama o Trabalho na História, e ele é realizado, né,
é de responsabilidade do jornalista, o nosso jornalista, que é extraordinário, que é o Igor Natush, e ele faz, é interessante isso, que os jovens vejam. Eu acho muito interessante a gente pensar o trabalho na história, né? Os movimentos sindicais, ou seja, tudo que hoje foi construído em termos de sociedade, de direitos, né? Foram construídos ao longo da história, com muitos movimentos, com muita luta, né? Com tristezas, alegrias, mas com muita luta. Todos os direitos foram arrancados, né, pelos movimentos, eles não foram dados, né? Então, eu acho que quando se fala em história, né, história do trabalho, e nós criamos exatamente para que quem acesse possa um pouco, a cada semana, se verifica na história o que houve em 1900, mil não sei o que lá. Isso é interessante para que as pessoas possam ter uma noção de que os direitos são uma construção histórica, né? E eles são uma construção histórica dos movimentos sociais, movimentos políticos, movimento sindical. Então, esses espaços, né, e hoje nós temos temas novos que eles dialogam muito né, digamos, com as novas gerações, que é o tema do feminismo, por exemplo, né? Nós temos uma economista que tem uma coluna, né, que escreve artigos sobre o feminismo, muito interessante, nesse período da pandemia, mostrando, né, o papel da mulher. Ela tem um livro, inclusive, de anos atrás, sobre trabalho doméstico no Brasil. Então, esses temas que são temas muito atuais, né? Claro que não é eu brinco que não é um site de maquiagem, né? Não, nós não somos os blogueiros, assim, que né, não desmerecendo de forma alguma, mas sim, óbvio que a pessoa que acessa tem que ter interesse nessa temática, né? Mas a gente tem tido isso, né? Isso é uma coisa muito boa. Nós temos tido um número de acessos enorme, né? Nós temos um site que começou num grupo do Rio Grande do Sul, né? Aqui de Porto Alegre, né? E hoje nós temos participantes de todo o Brasil e mais, né? O acesso em São Paulo é o estado que mais acessa, Rio de Janeiro, Bahia, né, Rio Grande do Sul, mas nós temos acesso da Europa, dos Estados Unidos, né, de outros países também. Então, foi crescendo e o número de acessos, realmente, assim, até nos surpreende o interesse pelas matérias, né? Porque eu acho que isso diz respeito à sociedade que nós queremos viver, né? Que tipo de sociedade nós queremos viver, qual vai ser o papel do trabalho nessa sociedade, né? E como é que nós vamos construir esse trabalho mais digno, um trabalho mais decente, né, para todos nós. Claro que eu sempre faço algumas perguntas quando eu ando de Uber, né, bom, e como é que fica quando né, se tu te acidentares, como é que fica? Ou seja, todas as situações que exigem proteção, não tem proteção. Inexiste. Né? Não existe proteção. Não existe proteção. Não, o que me chama a atenção nessa situação é a naturalização disso, né? Sim. Não, é normal, eu que tenho que pagar o meu convênio, é natural tirar o SUS, eu que tenho que pagar, né? Houve um discurso que reforçou essa naturalização da falta de direitos, né? Só que a grande imprensa, né, é que, digamos, reproduz e divulga se a gente passa o tempo todo ouvindo, servidor público não trabalha, servidor público, e olha que nós estamos num período de pandemia em que se não fosse um serviço público de qualidade no Brasil, nós estávamos ralados, né? Porque aí felizmente, a gente está vendo a importância e o valor de uma fundação Oswaldo Cruz, né? A importância de centros de pesquisa, né? A importância eu até brinquei, assim, eu sei que a cidade, né, está num período, assim, né, eles estão, digamos, os professores todos para baixo. Eu digo, sabe que a pandemia, né, é capaz de mudar um pouquinho isso, né? Uma visão do que é produzido na universidade. Muitas coisas que ninguém imaginava, bom, isso surgiu do nada, espontaneamente. Não, isso foi produzido lá na universidade, a partir do conhecimento científico, né, de pesquisas, de publicações, Então, eu acho que talvez a gente tenha aí um espaço, uma oportunidade para valorizar, porque agora nós tivemos reforma trabalhista, reforma previdenciária, agora vem a reforma administrativa,
E o que está acontecendo? Eu, de vez em quando, me dou o trabalho de olhar o que a Globo divulga, né, o Jornal Nacional. É só ouvindo alguém para falar mal do serviço público, dos servidores públicos, né, de uma ou outra situação, assim, excepcional, às vezes de remuneração, né, só nesse sentido, né, como foi na época do Collor, o caçador de Marajás, né, mas, e nós precisamos, e a gente até tá procurando no site divulgar isso, né, a importância do serviço público, a importância do serviço público, porque é um serviço para a população toda, né, não é um serviço para mim. E é um direito, né, Raquel, porque a gente paga imposto, é o retorno do imposto, né, é o retorno, isso é pago, esse serviço público ele não é gratuito, né, o SUS não é gratuito, ele é muito bem pago, né, o SUS, os pesquisadores, eles são pagos pelo nosso salário, a gente não valoriza aquilo que a gente mesmo banca, né, do que a gente tem que bancar, eu vejo assim, muita gente falando, porque principalmente pessoas da direita, assim, que questionam, né, as coisas, vêm falar que os impostos são muito altos, que os impostos isso, que precisa acabar com os impostos. Eu fico imaginando que mundo é esse, em que planeta vive a pessoa, né? Imagina um mundo sem imposto, a pessoa, né, da onde vai vir a comida, da onde vai vir as coisas. Ou seja, houve mataram um pouquinho a capacidade das pessoas raciocinarem sobre aquilo que elas vivem, né? Sobre aquilo que serve a elas, mas que na verdade não é de graça. É uma falácia essa história de que o serviço público é um serviço gratuito. Não é gratuito, nós pagamos por ele. Ele ainda nos deve muito. Ele ainda nos deve muito. Raquel, a gente está se encaminhando aqui para o fim. Eu queria que a última palavra normalmente é dos convidados. Eu queria então que você falasse um pouquinho do site, convidasse as pessoas para conhecer o site, dizer o que elas podem encontrar lá. Eu sei que você já falou um pouco, mas eu queria que você desse uma visão geral agora para a gente fazer esse encerramento. Bom, convidar as pessoas para acessarem o site, né? Tu vais colocar o endereço do site, é Democracia e Mundo do Trabalho em Debate, né? As pessoas acessam, ele é de fácil de fácil acesso e de movimentação, eu chamo de movimentação, mas assim, ele é muito fácil, né, para acessar os conteúdos todos, né? Nós temos no site produção própria também, que diz respeito, e nós temos uma espécie de um espaço que é só sobre o mercado de trabalho e os dados a respeito do mercado de trabalho, que estão sob responsabilidade do Carlos Henrique Horn, que tu entrevistaste recentemente aqui no site, né? E também da Virgínia Donosso, né? Nós temos um grupo que faz assessoria técnica do site, que fazem a coordenação, né? Um grupo formado por 5 pessoas, um jornalista e mais 4 pessoas, né? Da área de várias áreas, até da biblioteconomia, para organizar, porque a gente procura organizar o site de forma a estar sempre atualizado, né? O site recebe atualização diária, né? As pessoas podem se inscrever ali no site para receber os informativos, né? Nós temos, semanalmente, se manda informativos destacando as principais notícias e as principais publicações, artigos, entrevistas, né? E elaborações. Então, é importante que as pessoas, né, coloquem ali para que a gente possa enviar. Mas é um site que tem muita matéria interessante, porque tem uma coisa que nós procuramos não só matérias da grande imprensa, mas principalmente matérias, né, que são publicadas nesses blogs, né, nos sites, não só do Brasil, mas de outros países. A gente faz tradução de artigos da Itália, da Argentina, do Uruguai, do Chile, do México, e recebemos muita matéria de colegas. A gente foi fazendo muitas amizades, inclusive, ao longo desses anos todos, e temos muitos colaboradores, né? O site está aberto para quem quiser ter divulgado o artigo, só passa, claro, por um conselho editorial que verifica, examina, né, a questão técnica também, está dentro dos conformes, mas é um site aberto para isso, para publicar, para compartilhar, e é uma possibilidade de divulgação
que principalmente professores em várias universidades do Brasil têm se valido, né? Têm utilizado o site para isso, para divulgar as suas produções. Então, é isso, né? É um site que está aberto para isso, né? É só ali enviar e a gente divulga, né? Mas queria agradecer, Niobe, a ti, a Poliana, que me fez o convite diretamente, né? Pelo trabalho de vocês e agradecer o convite para participar aqui do espaço de vocês, que eu gosto muito. Nós que agradecemos, é uma honra recebê-la, tua voz é muito importante, eu, assim, faço questão de divulgar o site, porque falar de trabalho, né, hoje em dia, é falar de cidadania, né, de reapossar a nossa cidadania, né, a situação do trabalhador hoje em dia está muito denegrida, né, está muito, enfim, abandonada, por ambas as partes, os próprios trabalhadores, né? Como você mesma disse, pela situação toda, pela situação econômica do país, pela situação de pandemia, as coisas estão bem fora do controle para os trabalhadores. Queria te agradecer imensamente, convidar as pessoas para conhecerem o seu site e convidar as pessoas para assinarem, mais uma vez aqui, chamar as pessoas para assinarem os canais independentes, tanto o Jogo de Damas quanto tantos outros canais importantes que estão fazendo um trabalho belíssimo. Hercúleo porque é na raça, todo mundo sabe que é na raça. É um desafio. É um desafio, mas é um desafio muito legal quando a gente tem esse retorno das pessoas, né? Quando a gente vê que aumenta o número de engajamento, quando as pessoas, né, comentam os vídeos, quando as pessoas divulgam o nosso vídeo, quando trazem outras pessoas, é super bacana, a gente se sente muito gratificada. Ainda falta correr atrás do pão, mas o circo a gente tem aqui. Queria agradecer você, queria agradecer a Poliana pelo convite que fez a você, Daniel, meu parceirão aqui também, e queria aqui fazer mais uma vez, hoje dia 6 de novembro, lembrar do caso Mariana Ferrer. Não é um caso isolado, existem milhões de Mariana Ferrer, um amigo meu me lembrou, espalhados nos grotões desse país, né, cujos os estupradores não são riquinhos, são pessoas toscas, são pessoas rudes, ou seja, esses casos não vão reverberar na mídia, mas a gente sabe que crianças, mulheres e mesmo homens estão sendo abusados absurdamente neste momento nesse país. A gente tem índices alarmantes de estupro e esse julgamento bizarro, enfim, que chama atenção para nós da situação precária que está a justiça brasileira também. Então, nossa solidariedade a todas as Marianas deste país imenso e que a gente lute por todas elas, não só pela brava Mariana aí de Santa Catarina, mas por todas as Marianas espalhadas e escondidas, né, da grande mídia nesse país. Obrigada, saravata do dia, saravata do mundo e até a próxima. Meu cantar